Olá, bom dia! Seja bem-vindo ao programa Raio X MA. Hoje o médico infectologista Dr. Jackson Costa fala sobre o tratamento do calazar e dá dicas de prevenção. O programa Raio X também exibe com exclusividade uma entrevista com o farmacêutico Antônio Gaspar, que abre as portas do seu laboratório e conta o início dessa história de sucesso. Você acompanha também a crônica do Dr. Mauro César Oliveira, presidente da Associação Médica Brasileira do Maranhão, em defesa da categoria médica. Tudo isso e muito mais, você confere agora. O calazar é a segunda doença parasitária que mais mata no mundo. Apenas a malária é a mais mortal. Assim como a doença de Chagas e a doença do sono, o calazar é uma das mais perigosas doenças tropicais negligenciadas. O calazar é endêmico em 47 países e aproximadamente 200 milhões de pessoas correm o risco de serem infectadas. O parasita chega aos humanos pela mordida de mosquitos palhas fêmeas infectados. Ele ataca o sistema imunológico e quase sempre é fatal se não for tratado. O calazar é a segunda doença parasitária que mais mata no mundo. Apenas a malária é mais mortal. Assim como a doença de Chagas e a doença do sono, o calazar é uma das mais perigosas doenças e no Maranhão já foram registrados cerca de 8 casos de morte por calazar só este ano. E para falar desse assunto, eu converso com o médico infectologista Dr. Jackson Costa. Olá, Dr. Jackson. Seja bem-vindo ao programa Raio X MA. Bom dia. Bom dia. Explique para os nossos telespectadores o que causa o calazar. Bom, o calazar, ele é uma doença infecciosa causada pela picada de um inseto, muito comum na nossa região, chamado mosquito palha, transmitindo um protozoário, que é um parasita, que é a leishmania, nas pessoas e também em alguns animais. Fale pra gente, doutor, como é que ela é transmitida e essa doença ela é contagiosa? Inicialmente é uma infecção entre animais silvestres. Então esses animais, eles têm esse parasita e o inseto está junto com esses animais. A proporção que o homem chega até esse ciclo silvestre, é o ciclo das matas, ciclo das florestas, da vegetação, ele pode se infectar, ele pode se contaminar através da picada desse inseto no homem. Existe alguma época que pode acontecer mais essa doença? Ela acontece no ano todo, mas tem períodos do ano, por exemplo, esse período que está mais quente, o clima mais quente e úmido, no caso, a frequência desses insetos aumenta e a possibilidade deles virem até o peridomicílio, até a região periurbana, torna-se muito maior. Então, a frequência pode ser maior nesse período agora quente, úmido do nosso país, do nosso estado, do Nordeste brasileiro, no caso do Maranhão. Doutor, quais são os sintomas da doença? O calazar pode ocorrer em qualquer faixa etária, desde crianças, adolescentes, adultos até idosos. A faixa etária mais comum é na faixa de 0 a 10 anos de idade, que são exatamente as crianças. Então, apresenta inicialmente um estado febril, febre. Essa febre é uma febre diária ou então dias alternados. Ela segue, passa dos 10 dias, seguindo, podendo aparecer febre durante 1 mês, 2 meses, o paciente com febre. Associado à febre, tem sensação de frio e calafrio. Com o passar dos dias, essa criança ou então o adulto, ele começa a apresentar mucosas hipocoradas, que já vem ser a anemia, e também, quando nós fazemos o exame dele, ele vai ter alguns gânglios, que são os carocinhos no pescoço, e também a barriga, nós vamos notar a presença do aumento do fígado, o aumento do baço, que é uma frequência nos casos de calazar. Se for diagnosticado, o paciente ainda está bem, estado geral bem, quando eu falo diagnosticado precocemente. Mas se não for diagnosticado precocemente, essa doença evolui. E o paciente começa a apresentar, além da febre,
Além desse exame físico, ele começa a apresentar emagrecimento e evolui, perda de peso, e pode apresentar também sangramento de gengiva e sangramento de mucosa nasal. Então essa é a apresentação clínica do calazar. Então, doutor, como é que nós podemos fazer para conviver com os animais sem contrair a doença? E caso diagnosticado, existe cura? Em relação ao vetor, a esse inseto, inicialmente esse inseto ele tem a origem silvestre. Então ele paulatinamente vai chegando na região periurbana e região urbana. A cidade ela vai aumentando, vai se havendo a periferia da cidade, então as pessoas começam a entrar em contato maior com esse inseto e também com os animais que são considerados reservatórios. Então nós temos os reservatórios animais, que são os animais silvestres, entre eles a mucura, o rato do mato, a raposa, o veado do mato. Então alguns desses animais eles são considerados reservatórios naturais. Eles têm esse parasita. E o inseto vive junto com esses animais. Então a proporção que nós nos aproximamos desse ciclo, você então se expõe a ser picado por esse animal, por esse inseto, e podendo desenvolver a doença. Uma vez que desenvolva a doença, o importante é o diagnóstico. Feito o diagnóstico, você pode, depois do diagnóstico, começar a fazer o tratamento, dos casos da doença. Se o paciente tiver o diagnóstico e for tratado, a tendência é cura. Caso ele não seja diagnosticado e não tratado, a tendência é ele morrer. Então, é importante que tenha o diagnóstico e é importante que se estabeleça o tratamento desses casos. A automedicação, doutor, pode agravar a doença? Pode. Então, pode agravar a doença. Essa doença, existe um programa nacional de controle das leishmanioses. Nesse programa, são treinados profissionais que trabalham com o problema e também é distribuído insumos, tanto da parte laboratorial quanto da parte da medicação. Então, o Ministério da Saúde distribui essa medicação para as secretarias estaduais de saúde dos estados e também dos municípios. Então, é repassada essa medicação para essas secretarias e para os municípios. A medicação não existe na farmácia. O Ministério da Saúde ele compra todo o arsenal terapêutico dessa doença. Então é distribuído gratuitamente para a população através do Sistema Único de Saúde. Então é importante que as pessoas, ao sentirem febre, mais de 10 dias, procure o posto de saúde e nesse posto de saúde a tendência é, se for calazar, vai ser dado esse diagnóstico do calazar. O tratamento sempre é pelo ambulatório e também pelo hospital. É importante que faça esse tratamento via ambulatorial ou via hospitalar. A medicação é injetável. Nós temos 3 medicamentos que são usados, que são as drogas de primeira escolha e de segunda escolha. Todas elas são de distribuição pelo Ministério da Saúde. Doutor, agora fale para os nossos telespectadores dicas em relação ao calazar. Primeiramente, em relação ao paciente. A pessoa com a suspeita de calazar tem que ser encaminhado para o ambulatório, para o posto de saúde, feito o diagnóstico, instituído o tratamento, cura desse paciente. Em relação ao vetor, ao inseto transmissor, esse inseto ele tem origem silvestre e ele vem para o peridomicílio e o domicílio. Então as pessoas têm que ter os cuidados individuais. As pessoas devem, ao entardecer, entre 5 às 7 da noite e também ao amanhecer, 5, 7 da manhã, tentar se proteger da picada desse inseto. Primeiro, usando repelente, é uma possibilidade. Segundo, usando camisas de manga comprida, é outra possibilidade, e também calças compridas. Porque esse inseto ele voa baixo e ele voa a pouca distância. Baixo, quando eu falo, a altura máxima que ele atinge é de 1 metro. Então, se você tiver de calça comprida, você está protegido da picada desse inseto. Uma outra é a construção das casas. As casas têm que ser construídas de pelo menos 50 a 100 metros da vegetação. E, se possível, usar tela nas casas, ou nas janelas, ou então nas portas, tentando evitar a presença desse inseto. Caso tenha cães em casa,
esses cães, os cachorros, têm que ser também examinados por um profissional competente, no caso o médico veterinário, para ver se esse animal está infectado ou não. Uma vez infectado, a tendência é o sacrifício desse cão, porque ele não responde ao medicamento que nós usamos normalmente para tratar os humanos. E também nós temos que ter o cuidado de afastar determinados animais da casa. Exemplo, as galinhas, exemplo, jumentos, se estiver por perto, afastar do convívio da região domiciliar. Jogá-los, esses animais, para fora do domicílio. Esses são os cuidados que normalmente a gente recomenda às pessoas que residem nessas áreas onde ocorre o problema. Lembre-se, a doença ela não é contagiosa e nem se transmite diretamente de uma pessoa para outra, nem de um animal para o outro, nem dos animais para as pessoas. A transmissão do parasita ocorre apenas através da picada do mosquito fêmea infectada. Dr. Jackson, gostaria de agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Eu agradeço pela oportunidade, é um prazer falar um pouco das leishmanioses, que é uma doença importante em nosso estado, e dizer à população que aqui no Hospital Presidente Vargas nós temos um ambulatório que funciona e é específico para esse tipo de problema. Estamos à disposição. Agora você já sabe. Eu que agradeço, doutor. Agora você já sabe. Prevenir sempre é o melhor remédio. Dizem que o talento já nasce com você e que esse chamado dom natural vai levar você longe. Mas a gente sabe que não é assim. Que os profissionais, os bons profissionais, não surgem do nada. Eles precisam ser criados, com esforço, dedicação e aperfeiçoamento. Mas não precisamos dizer isso para você. Afinal, mais do que ninguém, você sabe o valor de suas conquistas. Por isso criamos o Executive Lake, um empreendimento moderno com características únicas, com infraestrutura moderna, alta tecnologia até mesmo nos detalhes, e feito exclusivamente para destacar profissionais de alto nível. Venha conhecer todas as vantagens de montar o seu consultório ou escritório aqui. Executive Lake. Ultrapasse suas expectativas. Viver bem é sentir-se feliz na própria pele. Por isso, a Dermacare coloca à sua disposição uma equipe qualificada, equipamentos modernos, além de excelente localização. Dermacare, saúde na pele. Medical Jaracati, 3131-6400. A Lecorps é uma clínica médica especializada em nutrologia. O nutrólogo é um médico que se dedica à prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças metabólicas e nutricionais, como a obesidade, anorexia, anemias, diabetes, entre outras. O médico nutrólogo é especializado em prescrever medicamentos, nutrientes e suplementos de forma personalizada, de acordo com a real necessidade de cada paciente. Lecorps Nutrologia e Estética. Oferecemos também tratamento de estética corporal, facial e terapia capilar. Cuide de sua saúde. Faça um check-up nutrológico. Dr. Clevison Araújo tem o prazer de lhe atender no edifício Medical Center Jaracati, 6º andar, sala 602 e 608. Fone 3221-0663 ou 981-16-8895. Responsável técnico Dr. Clevison Araújo. A Sociedade Brasileira de Dermatologia, SBD, é a representante oficial dos dermatologistas junto à Associação Médica Brasileira e ao Conselho Federal de Medicina. Uma das funções da SBD é propor medidas visando fiscalizar o exercício legal da dermatologia em nosso país. Por isso, quando precisar, é importante, mais seguro, que você procure um dermatologista sócio da SBD. Na dúvida, pesquise no site do CRM do Maranhão, www.crmma.org.br, e veja se o médico a quem você está confiando a saúde da sua pele é realmente um médico registrado como dermatologista. Presidente SBD-MA, doutora Ana Paula Vieira. O
O diagnóstico de uma doença só é possível a partir da análise clínica realizada por um laboratório, que constituem profissionais qualificados e aparelhamento técnico moderno, capaz de gerar resultados satisfatórios. Quanta responsabilidade, não é verdade? Afinal de contas, é a nossa saúde que está em questão. Dentro do processo de identificação, acompanhamento e tratamento de uma doença, os médicos atuam de forma interligada com o trabalho produzido pelo laboratório. Nesta relação, a confiança no trabalho do laboratório produz a eficácia no diagnóstico do profissional da medicina. Um diagnóstico pode salvar vidas, mas um diagnóstico errado pode ser fatal. Quando eu solicito exames laboratoriais aos meus pacientes, eu peço que eles realizem laboratórios de confiança, para que os resultados obtidos sejam fiéis e essa análise clínica me dê segurança para eu determinar o diagnóstico. Para realizar um exame, você precisa conhecer a história e os valores do laboratório, constituindo um laço de confiança. Hoje, nós vamos levar até você para conhecer um pouco sobre o laboratório, que há 40 anos tem contribuído para a qualidade de saúde do nosso estado. O Laboratório Gaspar, neste ano de 2015, completa 40 anos. Seu Gaspar, como é que o senhor considera essa trajetória durante todo esse tempo? 40 anos, nós até nos sentimos adolescentes, porque nós pretendemos... Com 40 anos? Nós pretendemos ter uma atividade de análises clínicas muito mais duradoura. Foi um trabalho muito grande, mas muito prazeroso. A conquista é um prazer muito grande. E quando você consegue, vale a pena o seu esforço. Quando você vê o seu esforço materializado naquilo que você deseja, valeu a pena. Então o Laboratório Gaspar, para mim, valeu a pena pela proposta dele, pela modernidade que ele trouxe, pelo que ele trouxe para a população, pelo que ele trouxe para os médicos, pelo auxílio de diagnóstico que ele proporciona. E essa é a sensação que a gente tem. E o que o Laboratório Gaspar faz para proporcionar aos seus clientes em relação à modernização? Isso, o Laboratório Gaspar, ele está presente em todos os eventos importantes do mundo. Recentemente, viemos de um congresso internacional de química clínica em Paris, onde lá foram expostas as máquinas mais modernas e tudo aquilo que se faz hoje e tudo aquilo que se pretende fazer. E o Laboratório Gaspar está presente em todos esses eventos. O Laboratório Gaspar investe nos seus colaboradores, nos seus profissionais, estimula a que eles façam cursos e não poderia ser diferente, porque a única maneira que nós temos de nos manter atualizados é procurar conhecer o que tem de melhor e trazer realmente o que tem de mais moderno para servir a população. Como o senhor se preocupa em se especializar, tanto o senhor quanto a sua equipe, então a comunidade só tem a ganhar, né? Pois é, a minha sensação e a minha certeza é de que o laboratório só existe por causa da população. Ele só existe porque a população de São Luís e a população do Maranhão, em geral, o Laboratório Gaspar tem uma abrangência no estado todo, esta população prestigiou o Laboratório Gaspar e prestigia, e acredita e confia. Por ela, se não fosse por ela, nós não existíamos. Nós só existimos porque a população assim deseja. E aí, isso como consequência, nós temos colaboradores extremamente dedicados e preparados, nós temos o respeito e a acreditação dos profissionais que utilizam, dos médicos que utilizam dos resultados do Laboratório Gaspar para exercer a sua profissão, de forma que tudo isso é um conjunto, não é? As coisas não são isoladas.
O Laboratório Gaspar é referência em qualidade e em profissionalismo. A que se deve toda essa confiança ao nosso estado do Maranhão? O Laboratório Gaspar, de fato, é referência e pretende ser. Isso é uma busca incessante de profissionalismo e de qualidade. Somos a primeira empresa a receber a certificação de qualidade plena, que nós, no nosso meio de saúde, se chama de acreditação. Isso aconteceu depois de uma preparação de quase 15 anos, onde nós contratamos vários profissionais para formar a nossa equipe e para criar métodos, para criar os mecanismos necessários a que nós chegássemos nesse lugar de acreditação que é fundamental na área de saúde. Na área de saúde não existe o mais ou menos. Ou você tem o melhor ou não tem nada. Então, seu Gaspar, nada melhor do que fazer exames onde a gente pode confiar. Pois é, eu quero, por conta disso, né, agradecer. Nós que agradecemos a sua presença aqui no programa Raio X. Isso, mas eu quero aproveitar para agradecer à população que confia no Laboratório Gaspar, aos médicos que confiam nos resultados e aos colaboradores do laboratório, aos funcionários, a todas aquelas pessoas que aqui estão no laboratório, que por aqui passaram, porque sem eles nós não chegaríamos onde chegamos. Seu Gaspar, gostaria de agradecer a sua presença aqui no nosso programa Raio X MA. Um prazer receber o senhor. Tá, muito obrigado, eu que agradeço. Nós que agradecemos. Seu Gaspar, vamos mostrar para os nossos telespectadores o Laboratório Gaspar? Isso, tenho o maior prazer em mostrar o Laboratório Gaspar, que as pessoas precisam conhecer mesmo. Então vamos lá? Viver bem é sentir-se feliz na própria pele. Por isso, a Dermacare coloca à sua disposição uma equipe qualificada, equipamentos modernos, além de excelente localização. Dermacare, saúde na pele. Medical Jaracati, 3131-6400.
A LeCorps é uma clínica médica especializada em nutrologia. O nutrólogo é um médico que se dedica à prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças metabólicas e nutricionais, como a obesidade, anorexia, anemias, diabetes, entre outras. O médico nutrólogo é especializado em prescrever medicamentos, nutrientes e suplementos de forma personalizada, de acordo com a real necessidade de cada paciente. LeCorps Nutrologia e Estética. Oferecemos também tratamento de estética corporal, facial e terapia capilar. Cuide de sua saúde. Faça um check-up nutrológico. Dr. Clevison Araújo tem o prazer de lhe atender no edifício Medical Center Jaracati, 6º andar, sala 602 e 608. Fone 3221-0663 ou 981-16-8895. Responsável técnico Dr. Clevison Araújo. A Sociedade Brasileira de Dermatologia, SBD, é a representante oficial dos dermatologistas junto à Associação Médica Brasileira e ao Conselho Federal de Medicina. Uma das funções da SBD é propor medidas visando fiscalizar o exercício legal da dermatologia em nosso país. Por isso, quando precisar, é importante e mais seguro que você procure um dermatologista sócio da SBD. Na dúvida, pesquise no site do CRM do Maranhão, www.crmma.org.br, e veja se o médico a quem você está confiando a saúde da sua pele é realmente um médico registrado como dermatologista. Presidente SBD-MA, doutora Ana Paula Vieira. A vacinação é uma das medidas mais importantes de prevenção contra doenças. É muito melhor e mais fácil prevenir uma enfermidade do que tratá-la. E é isso que as vacinas fazem. Por isso que não deve deixar de vacinar seu filho contra a poliomielite. A campanha vai até o dia 31 de agosto. Procure o posto mais próximo do seu bairro. Vacinar é um ato de prevenção e um gesto de amor. No dia 30 de julho de 2015, foi publicado no Diário Oficial da União o Decreto Federal de 8.495, assinado pela presidente Dilma Rousseff, que estabelece a criação do Cadastro Nacional de Especialidades. Teoricamente, esse decreto visaria apenas criar um cadastro através do qual o governo federal teria acesso às informações de quem são os médicos especialistas por todo o Brasil. Porém, na prática, esse cadastro, esse decreto, ele tira das entidades médicas o controle da emissão e da formação de títulos de especialista, a emissão de títulos e formação de especialistas em todo o Brasil. Em alguns artigos, ele estabelece que o Ministério da Saúde passará a ter acesso e controle sobre essa prerrogativa. No dia 12 de agosto passado, várias entidades médicas estiveram reunidas em Brasília, em audiência com o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Eduardo Cunha, em apoio a um decreto legislativo do deputado Mandetta de número 157, que visa barrar este decreto 8495. Este decreto, uma vez estabelecido, ele pode causar sérios danos à formação profissional, uma vez que existem planos para que haja formação de especialistas com uma carga horária extremamente reduzida. Enquanto, por exemplo, uma residência médica de 2 anos, ela tem em média 5 a 6 mil horas práticas. Isso poderia abrir uma prerrogativa para formar profissionais em cursos lato sensu com uma carga horária de apenas 600 horas práticas. Isso diminuiria bastante a qualidade dos profissionais formados. No entanto, poderia atender aos interesses de lideranças políticas que intencionariam levar profissionais para vários pontos do país, formando esses profissionais de uma forma muito mais rápida. As entidades médicas se posicionam contra esse decreto e querem preservar o direito de que elas permaneçam sendo a criadora, a formadora dos profissionais e responsáveis pela emissão dos títulos de especialista em todo o Brasil. O nosso programa chegou ao fim.
Mas no próximo sábado eu espero você aqui na TV Difusora às 10h30 da manhã.